Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso 4 em diante. E a palavra do Senhor nos diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Queridos, eu estava meditando nesse texto e como ele traz detalhes ricos para as nossas vidas. O verso 4 começa nos dizendo da seguinte forma: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Isso aqui começa a nos mostrar, queridos, sobre a riqueza em misericórdia que Deus tem para conosco, simplesmente porque Ele nos amou. E é interessante, queridos, porque o apóstolo Paulo vai falar que nós estávamos todos mortos. E um morto, ele não consegue responder ao chamado de Deus. Se o Espírito Santo não vier com poder sobre nós, nos trazendo vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós jamais retornaríamos para Ele. E é interessante que o texto fala no verso 6 que além dele nos dar vida, não é porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que posição! Se você pegar o início do capítulo 2, é muito interessante, porque ele começa falando que o Senhor nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. E além de nos dar vida, além de nos ressuscitar com Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha! E o texto fala no verso 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação, querido, ela tem início em Deus, um meio em Deus e o final em Deus. O que nós precisamos fazer, queridos, é tomarmos posse dela pela fé, é crermos nessa salvação. O verso 8 diz: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O verso 10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É interessante que o texto no verso 8, ele vai falar, o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele fala: Pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É interessante que um dos lemas da teologia reformada
é exatamente que nós não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, um salvo, ele quer fazer boas obras. E é interessante que o apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, nós temos aqui um resumo da obra do Senhor nas nossas vidas. Estávamos mortos. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou em Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele fez isso para demonstrar a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória através das nossas vidas. E nos mostra no verso 8 que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E o texto fala que isso não vem de nós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, porém o Senhor preparou as boas novas obras para nós. Nós possamos meditar nisso no dia de hoje, que a boa mão do Senhor, querido, esteja aí sobre a sua vida, em nome de Jesus.